são os participantes hoje? São alunos, professores? Quem que é? Só para eu saber com quem eu estou conversando hoje. Pronto, nós temos aqui professores da instituição e nós temos também estudantes dos cursos de licenciatura em Geografia e em Química. Uhum. Temos também convidados da comunidade, né, que a gente também agradece muito pela participação das companheiras e companheiros. Temos algumas pessoas online também. Temos professores do AIE aqui presentes também. Está bem eclético. Legal. Então, todo mundo que é interessado na inclusão escolar, que tem a ver direto ou indiretamente com o tema, né? Então, pessoal, antes de apresentar aqui para vocês um simples material que eu trouxe, só para me orientar aqui na minha fala, porque eu falo demais, às vezes dou uma volta gigante para falar de um tema, então eu preciso de uma orientação aqui com os slides para não me perder. Eu queria contar um pouquinho para vocês qual é a minha experiência, né, com essa temática. Hoje eu atuo no ensino superior, até o meio do ano era professor efetivo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas, onde eu atuei durante 5 anos, né? Então lá eu trabalhava com a disciplina de educação especial em todos os cursos de licenciatura. E atuava também como presidente da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade no campus, assessorando professores a planejarem aulas inclusivas, né? Então, foi um concurso que eu assumi em 2019, assim que eu terminei o doutorado em educação, na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e essa universidade se mostrou muito aberta a compreender como fazer a educação inclusiva no ensino superior. Então, havia essa comissão que já estava montada, mas eles não sabiam como proceder, né, diante das demandas da educação inclusiva. Então, eu fui inicialmente ali convidado para contribuir, de fato, com justamente a questão da adaptação. Então, né, mais uma vez, a palavra adaptação sempre muito ligada à inclusão, mas ainda uma dúvida, né? O que é para ser adaptado, o que não pode ser adaptado, como adaptar, para quem adaptar. Então, não sabia-se muito o que fazer, mas sabia que tinha que ter uma adaptação ali pelo meio para tornar o processo inclusivo, tá? Então, a gente sabe que falou em adaptação, falou em inclusão, a gente liga as duas coisas porque parece que não há inclusão sem adaptação. É uma palavra que são termos, conceitos que estão ligados, né? E aí, recentemente, e aí a gente foi trabalhando muito com essa questão, né? O que de fato pode ser adaptado, o que não pode ser adaptado. E aí, agora, no meio do ano, eu assumi aqui outro cargo aqui na Unesp, no estado de São Paulo, né? Universidade Estadual Paulista. Vim para cá por uma questão familiar mesmo, está mais próximo da minha família. E aqui eu venho trabalhando agora com a disciplina de didática e também com os fundamentos da educação inclusiva, né? Então, não necessariamente ali promovendo uma discussão voltada especificamente para o atendimento especializado, mas pensando agora em uma perspectiva mais ampla do ensino para todos, né? Mas coisas que se relacionam. Mas, antes das minhas experiências no ensino superior, eu atuei durante 10 anos como professor de matemática da educação básica. Então, a minha experiência maior é na educação básica com crianças. E eu acho que é de lá que... Acho não. Eu tenho a certeza que é de lá que vem a maior certeza que eu tenho, né, já respondendo aqui a minha pergunta inicial, que dá nome aqui à minha fala, de que a adaptação curricular ela não é uma forma de atender à diferença humana. Não é. E por que não é? Vou tentar explicar para vocês qual é o meu ponto de vista em relação à adaptação curricular. Então, por muito tempo, a adaptação curricular
Foi a única forma que eu encontrei para não deixar os meus alunos sem fazer nada nas minhas aulas. Então, eu fui um professor de matemática que encontrei na adaptação curricular, por algum tempo, tá? Por algum tempo, uma saída ali. Porque eu tinha muita dificuldade para ensinar matemática, eu não sabia como trabalhar na gestão da aula para fazer com que todo mundo participasse das atividades que eu levava. Alguns alunos com muita dificuldade ficavam ali sem ter o que fazer, porque eu não conseguia preparar uma aula em que todo mundo fosse capaz de participar. Aquilo me angustiava muito. Então, a solução que eu encontrava em um dado momento era, de fato, levar uma aula para alguns alunos, e aqueles alunos que não davam conta dessa aula, eu levava uma aula mais fácil, mais simples, uma aula adaptada a partir daquela aula normal, uma aula mais simples para outros alunos. Mas algumas coisas começaram a me incomodar. Primeiro, em vez de preparar uma aula melhor para toda a minha turma, eu preparava 2 aulas ruins. Uma aula, não sei se vocês usam essa expressão aí, meia boca, sabe, mais ou menos? Uma aula meia boca para os alunos comuns e uma aula meia boca para os alunos que eu achava que não dava conta, porque eu sozinho não dava conta de preparar 2 ou 3 aulas para os alunos diferentes. Então, em vez de investir o meu tempo como professor para preparar uma aula melhor para toda a turma, por exemplo, pensando nos diferentes níveis de complexidade de um mesmo conteúdo, pensando numa aula prática em que aqueles alunos que têm mais ou menos dificuldade pudessem interagir, não dava tempo de preparar essa aula mais prática, contextualizada, por meio de atividades diversificadas. Então, o que me restava era, eu tenho que preparar desse conteúdo 3 tipos de aula, eu vou dar 3 aulas meia boca. E quando eu chegava na sala de aula e levava a aula comum, digamos assim, para a maior parte dos alunos e oferecia para alguns alunos uma aula diferente, um plano de aula específico, eles se questionavam, professor, por que minha aula é diferente da aula do colega? Por que minha aula não é igual do outro? Eu não posso fazer a atividade dele? Parece que a dele é mais legal. Por que eu vou ficar aqui no canto fazendo essa atividade? Por que eu sou diferente dele? Você acha que eu não dou conta? É porque eu sou devagar? É porque eu sou lerdo? Porque eu sou burro? Por que eu tenho que fazer essa atividade de criancinha? Esses eram os questionamentos. Então, eu comecei a entender que, embora a minha intenção fosse muito boa, né, de fazer com que eles produzissem algo naquela sala, naquela aula de matemática, onde eu era professor, embora eu tivesse essa boa intenção, no final das contas, aquela não era uma aula inclusiva, porque eles estavam juntos apenas fisicamente, mas na realidade eles não estavam participando de um mesmo contexto. E aí, lendo a literatura que trazia o que é inclusão escolar, eu encontrei nos escritos da professora Maria Tereza Mantoan uma afirmação na qual ela diz assim: estar junto não é a mesma coisa que estar com. Estar junto é você estar junto fisicamente apenas. Mas estar com o outro é você compartilhar as dúvidas do outro, é você conversar, dialogar, compartilhar os problemas que o outro enfrenta, é você compartilhar o problema que o outro tem para compreender um determinado assunto e se dispor a ajudá-lo, enfrentar coletivamente as dificuldades de alguém. Então, levar algo diferente para o outro, partindo do pressuposto de que esse outro não dá conta, de que ele não está apto, de que ele é incapaz, é um problema que o inferioriza. Então, a gente replica uma prática que acontecia lá na época da integração, ainda que você chame essa prática de outra forma, que você dê um nome diferente para isso. E isso passou a me incomodar profundamente, enquanto professor, enquanto ser humano.
Como é que eu vou, então, levar um conhecimento de matemática para minha turma, definindo de antemão o aluno que vai e o que não vai aprender? Como é que eu vou saber de antemão qual é o aluno que vai ter acesso a uma aula comum e o que vai ter acesso a uma aula especial, simplificada ou infantilizada? Tudo isso começou a mexer mesmo comigo, me mobilizar. E eu fui, então, estudar possibilidades de dar uma aula dentro das possibilidades ali daquele momento, que eu não precisasse adaptar. E aí vocês devem estar pensando, bom, então é fácil, né? Você vai, prepara lá uma lista de exercícios, leva para a turma e, ó, se virem. Não vou adaptar para ninguém, não vou diferenciar para ninguém, eu vou levar uma aula e quem der conta que faça. Quem não der, tudo bem. Não, pelo contrário. Me exigia muito mais do que fazer as 3 aulas diferentes que eu estava falando para vocês. Me exigia muito, porque dá bastante trabalho, no sentido pedagógico, você pensar nas diversas atividades que vão satisfazer as necessidades formativas de todos os alunos. Mas qual era a diferença? Fazer atividades adaptadas também dá trabalho, bastante. Mas uma, eu promovia o estar junto. A outra estratégia, a diversificação, eu promovia o estar com. Era esse o caminho que eu optei. Então, o que eu vou tentar explicar aqui por meio dos slides são os pressupostos teóricos que me fizeram optar pela diversificação das atividades e não pela adaptação curricular. Tudo bem? Além dessas questões que eu já trouxe aqui para vocês, tá? Eu trouxe aqui, então, para vocês uma apresentação. Vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui minha tela. Estão vendo? Agora estamos vendo. Estamos vendo. Telas de fundo laranja, com uma margem cinza e letras pretas. As outras telas, todas elas, têm a mesma configuração, mas no lugar da tela laranja são telas amarelas. Um amarelo bem clarinho. Só isso e letra preta, não tem nada demais, tá? Caso tenha alguma informação diferente, eu descrevo aqui para vocês. Bom, então aqui o título, né? Adaptações curriculares. Uma forma de atenção à diferença? Então, uma pergunta. Então, primeiro de tudo, eu preciso trabalhar com vocês quais são os meus pontos de partida. Então, primeiro, eu preciso entender que a inclusão escolar só se dá em espaços comuns de formação. A gente não pode abrir mão disso. Parece algo banal, comum, né? Que já está muito batido, né? A gente diz assim aqui. Mas, infelizmente, não é. Nós temos resgatado em muitas discussões por aí a ideia de que a inclusão escolar pode se dar em espaços específicos para X grupo, para Y grupo de pessoas. Então, hoje, muitas pessoas vêm trazendo de volta a discussão. Será mesmo que todo mundo pode estar na escola comum? Será mesmo que alguns espaços especiais não são melhores para alguns tipos de pessoa? Não podemos resgatar esse tipo de discussão já superada. Ou a gente encara que a inclusão é um direito de todos e que ela só se dá na escola comum, nos espaços comuns de formação, ou não tem sentido a gente estar aqui hoje juntos, reunidos, discutindo inclusão como um direito e o ensino para todos. Não tem como a gente abrir mão da escola comum, inclusiva, para todos, indistintamente. Então, esse tem que ser um ponto de partida. Então, nós estamos falando da escola comum, tá? Não estamos falando da possibilidade de escolas especiais. Não estamos falando da possível inclusão que acontece lá na escola especial segregada. Não, isso não é inclusão, tá? Então, temos que partir daqui. Inclusão na escola comum. Nós estamos falando, portanto, que a entrada na escola comum, ela é incondicional.
Então, quando a gente fala todos, nós estamos falando de todos mesmo. Estamos falando de todos os alunos, sem exceção. Todos são bem-vindos e bem-vindas à escola. Todos. Então, há outro ponto de partida. Aqui a gente tem visto muita gente produzindo conhecimento dizendo da inclusão parcial. Para mim, inclusão parcial é papo de quem não entende. Nem de matemática, porque matematicamente, quando a gente vai trabalhar com a teoria do conjunto, né, não é possível inclusão parcial. Inclusão tem a ver com todos. Então, quem diz inclusão parcial, para mim, não entende nem de matemática, nem de educação, nem de aluno e nem de gente. Ou você inclui todos ou você não está incluindo. Se um fica de fora, não é inclusão. Não tem inclusão parcial. Ou é ou não é. Ah, mas esse é um pensamento radical. Ótimo. Inclusão é radical. O que não é radical? A integração. A gente já superou isso. Se você não quer ser radical no seu pensamento, você tem um pensamento da integração. A integração, de fato, é um pensamento não radical, que incluía alguns, deixava alguns de fora, tinha muito cuidado com isso, pensava muito em quem vinha para a escola e quem não vinha. Isso, exatamente. Isso é integração. A inclusão, teoricamente, filosoficamente, legalmente, historicamente, ela é radical. É exatamente isso. E outras discussões também que vêm sendo trazidas no campo educacional é a ideia da inclusão responsável, né? Então, quando as famílias vêm matricular os alunos na escola comum, às vezes os sistemas de ensino colocam a seguinte questão: mas essa inclusão que você está fazendo é uma inclusão responsável? Será mesmo que a escola tem condição de aceitar o seu filho, sua filha aqui? Você está sendo responsável por querer a inclusão dele? Cuidado, isso é papo de quem quer jogar para a família a responsabilidade que é do Estado. Não tem inclusão irresponsável ou responsável, tem sistema de ensino que tem que ir atrás dos direitos do seu aluno que chegou até a escola e que tem direito à tecnologia assistiva, tem que ter direito a recursos, tem que buscar apoio da prefeitura para trabalhar com o apoio da saúde, tem que pensar no transporte público, tem que pensar em outras redes de apoio para efetivar o acesso e a permanência e a participação desse estudante na escola. Então, essa ideia de colocar para a família a dúvida, será mesmo que a permanência dessa criança nessa escola é uma responsabilidade, é um ato de responsabilidade, né, do senhor, da senhora, jogar isso para a família é papo de quem não quer assumir a responsabilidade que é do Estado. Então, o nosso ponto de partida para pensar a educação inclusiva, além desses, também é pensar na questão, né, que a inclusão ela é de responsabilidade do Estado, né? Outra questão, a gente também tem que partir da seguinte premissa, que nos espaços escolares, os conhecimentos da saúde são muito bem-vindos, mas eles têm uma importância secundária em relação aos conhecimentos educacionais. Na escola, a autoridade é do professor. Não adianta a gente estar aqui tentando entender qual é a lógica do currículo inclusivo, se no final das contas o professor disser, mas o meu aluno com TDAH, com deficiência intelectual, eu não tenho condições de ensiná-lo, porque tem que ser um psicólogo. Espera aí, quem que é o especialista do ensino? É o professor ou é o psicólogo? A formação feita para ensinar, quem tem? É o professor ou é o médico? Tem professores aqui na região onde eu presto assessoria que querem que o psicólogo dê a receita para ele ensinar. O psicólogo não é o especialista do ensino. Um professor que diz que não sabe ensinar determinado aluno, ele fez o quê na formação dele? Dificuldade, dúvidas para ensinar, todos nós professores temos. Todos nós professores temos insegurança em um dado momento, nós temos dúvidas, nós temos que pesquisar os conhecimentos, os conteúdos com os quais nós vamos trabalhar. É por isso que semanalmente a gente planeja nossas aulas, nós temos que ter encontros de formação, a gente tem que partilhar as nossas dúvidas, as nossas inseguranças com os nossos coordenadores pedagógicos, isso é natural. Agora, jogar para um profissional da saúde a responsabilidade para ensinar um determinado aluno porque ele tem uma deficiência é outro problema que a gente tem que resolver. E é um problema do profissional, não do aluno.
né? E também outra questão, o professor sozinho não faz verão. Ele precisa da gestão. Ele tem que ter o apoio da gestão, seja o professor da educação básica, como do ensino superior. E por gestão, eu também estou entendendo não só a gestão da escola, mas também aquela gestão que está além da escola. A gestão que está nos centros de apoio às escolas, nas secretarias municipais e estaduais de educação, nos órgãos maiores que orientam essas unidades escolares e que muitas vezes orientam sem nem visitar a escola, sem nem ouvir qual é a dúvida do professor. Às vezes orientam contradizendo o que os próprios documentos da escola dizem, sem nem conhecer qual é a realidade dessas escolas. Aí fica difícil. Porque muitas vezes os professores querem fazer, mas são cobrados de apresentar resultados que não têm a ver com a realidade da escola. Então, sem a gente conhecer tudo isso, não tem sentido discutirmos inclusão. Então, a gente precisa ter esses pontos de partida bem definidos para que a gente consiga começar a pensar no que é educação inclusiva. E depois de entender o que é educação inclusiva, aí sim pensar no ensino inclusivo e aí conseguir questionar o que é o currículo, por que adapta, por que não adapta, aí sim. Então, tem muita coisa a ser discutida até a gente conseguir fazer uma crítica à questão da adaptação do currículo, né? Bom, mas antes desses pontos de partida, o que a gente tem? Outros pontos de chegada. A gente tem que entender, então, de onde a gente vem até chegar a esses pontos de chegada. A gente tinha integração escolar. É importante a gente relembrar um pouquinho isso, né? Então, na integração escolar, nós tínhamos alguns elementos que eu convido vocês a pensarem se eles já ficaram mesmo para trás ou se constantemente a gente resgata essas características nas escolas, nos institutos federais, vamos supor, né? Nas instituições de ensino superior, em outros espaços de formação. Será mesmo que esses elementos que compunham a integração ficaram para trás? Por exemplo, em relação à entrada dos alunos, era uma entrada parcial. Nem todo mundo podia fazer parte desses espaços comuns. Por quê? Primeiro, na entrada havia a definição do aluno apto e não apto a frequentar esse espaço. Eles não iam lá carimbando o aluno, esse pode, esse não pode. Era uma definição mais sutil, né? Por meio de uma seleção, uma categorização. Isso ainda acontece? Vamos pensar. Depois, tem um padrão de estudante bem definido. A gente cria um imaginário de um aluno bem definido ali, a partir do qual os outros serão comparados e classificados. Ainda existe essa definição de um padrão de estudante bem definido? Por exemplo, quando a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela define habilidades e competências para todos os alunos do Brasil. E a gente começa, então, a criar currículos para as escolas, definindo a idade, o ano, a turma, que cada estudante deve atingir exatamente aquelas habilidades e aquelas competências. Nós estamos criando um padrão de estudante bem definido. E criando esse padrão, fica muito fácil dizer o aluno que é bom e o que é ruim, o que está apto e o que não está apto, o que vai dar conta, o que não vai, e o que é normal e o que não é normal, o que é comum e o que é especial, ainda que a gente dê outros nomes para isso. Os nomes vão mudando, vão se atualizando, mas a concepção é sempre a mesma, é a do aluno normal e do aluno anormal. Então, essa lógica ficou mesmo para trás? Se a entrada é parcial, aqueles que conseguem entrar têm também uma permanência condicionada. Ele consegue ficar lá nesse espaço escolar a partir de instrumentos que vão comparar o seu desempenho com esse aluno padrão. A gente vai verificar se ocorreu a homogeneização da aprendizagem. A gente tem que ver. Está todo mundo aprendendo pelo menos parecido ali? Que instrumentos são esses, pessoal? Tem um instrumento aí que vocês são, os alunos agora, pergunta para os alunos, algum instrumento aos quais vocês são submetidos
para que os professores consigam perceber se vocês estão ali pelo menos parecidos na questão da aprendizagem? Eu acho que tem. Pensem aí. A gente tem que perceber se vocês têm um desenvolvimento adequado. E isso principalmente agora com as crianças. Se os comportamentos são normais. Se as manifestações são típicas, então você está falando na hora certa. Se o comportamento é adequado. O comportamento de menina, de menino. O comportamento de criança, de adolescente. O comportamento de aluno, o comportamento na educação física, o comportamento para tudo. A gente tem, então, um conjunto de regras, um conjunto de padronizações às quais nós somos submetidos para permanecer nesse espaço. E quando a gente foge um pouquinho desse padrão, professor e alunos também, nós somos questionados, porque nós vivemos ali enquadrados dentro de um perfil de normalidade. Né? Então, a gente está sempre se policiando. E a questão do comportamento tem cada vez mais falado mais alto. Né? Porque hoje nós temos aí várias teorias comportamentais que vão dizendo o que é normal e o que não é, e vão nos taxando. Né? E vão nos mostrando aquele que representa a normalidade e o que não representa. Né? Então, falamos da entrada, da permanência e agora da participação. Na integração, nós tínhamos escolas especiais, as escolas à parte, salas especiais dentro da escola comum. Então, aqueles alunos que não eram tão anormais, tão especiais assim, ficavam dentro da escola comum numa sala separadinha, a sala especial. E aqueles que eram quase normais, eles ficavam dentro da sala de aula comum, mas tendo uma atividade diferente, uma atividade especial, uma atividade adaptada, um currículo adaptado. Então, essa ideia de PEI, por exemplo, um plano de ensino individualizado, esse nome novo que aparece como a salvação da pátria, nada mais é do que a velha adaptação curricular implementada desde a década de 60 na integração. É um nome novo para uma velha prática. Então, as escolas hoje falam do PEI, que é um documento que não consta na esfera macro, em nenhum documento nacional, como se ele fosse a salvação da pátria, e ele não consta em lugar nenhum. Vamos pensar um pouco. Então, vamos tomar cuidado com isso. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente reproduz e vende como sendo algo muito inovador e, de novo, não tem nada. Vem daí, da integração escolar, a ideia de um ensino à parte, ainda que dentro da escola comum. E aí, nós temos duas questões. A educação especial substitutiva ao ensino comum, nessa época. Né? Então, a educação especial substituía o ensino comum, quando os alunos não davam conta do ensino comum, iam para a educação especial, que substituía, e tínhamos um modelo médico de interpretação da deficiência, que não é o foco aqui do nosso encontro hoje, precisaria de outro dia para a gente falar sobre isso, mas, resumidamente, é o aluno sendo interpretado pelo olhar médico, o laudo definindo o que ele pode e o que ele não pode aprender. Mas aí, passam-se alguns anos e nós temos, então, um avanço legal, né, muito grande no nosso país. Eu estou falando da Constituição Federal. E eu trouxe alguns trechos para vocês pensarem aqui comigo. Vejam só. O artigo 205 diz que a educação é um direito de todos. Ótimo, já um grande avanço. O artigo 208 diz que todos terão acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um. Então, peraí. Todos terão acesso, mas segundo a sua capacidade.
Então, aí começa uma questão. Eu interpreto isso como sendo o seguinte: nós temos que ter acesso aos mais elevados níveis do ensino, mas cada um na sua capacidade. Não é o ensino que se adapta à capacidade do aluno, mas é o aluno que vai acessar o que é oferecido pela escola segundo a capacidade dele. Ele tem que ter liberdade de aprender. Esse é um dos princípios do ensino. Quer dizer, a escola oferece o ensino e o aluno, diante do que é oferecido, vai aprender livremente. Mas como é que ele vai aprender livremente a partir do que a escola ensina se o professor reduz o conteúdo para esse aluno, já pressupondo que ele vai ser capaz de aprender? Isso é liberdade? Que liberdade é essa que a gente dá para o aluno para ele aprender segundo a capacidade dele, quando você, professor, já reduz o conteúdo para esse menino estudar? Como é que é isso? Será que quando no artigo 214 a Constituição Federal trabalha com a garantia do padrão de qualidade, pensando que ela quer liberdade de aprender e garantir a capacidade de cada um, que a capacidade de cada um seja valorizada, será que ela está querendo mesmo uma padronização da aprendizagem? Vamos adiante. Tem um conceito filosófico que nos ajuda a pensar. O conceito de diferença do Gilles Deleuze. Né? E o Gilles Deleuze vai dizer o seguinte, que a diferença ela não diz respeito ao resultado da comparação entre duas ou mais pessoas, né? Pois está em cada pessoa, ela é em si mesma. Diz respeito à singularidade, à particularidade de cada um de nós. A diferença parece abandonar sua generalidade, ela se distribui no particular. Então, não dá para a gente definir o aluno diferente, que necessita do ensino diferente. Se a diferença está em cada um de nós, e a gente pretende dar um ensino diferente ao aluno diferente, se você tem 30 alunos, você teria que então ter 30 alunos de 30 ensinos diferentes. E aí a gente descaracteriza a escola como um espaço coletivo. Se você vai ensinar, dar um plano de ensino individual para o aluno diferente, então cada um deveria receber um plano. É impossível então ter a escola. Isso descaracteriza o sentido da escola. O ensino, portanto, é uma atividade que se dá no coletivo. A partir do ensino coletivo, a aprendizagem se dá no individual. Então, a aprendizagem é que se dá de forma individual, não o ensino individualizado. Né? Só que a gente tem que, sim, olhar para o coletivo e para o individual, pensando nas capacidades de cada um. Então, nessa escola inclusiva, nós formamos um nós, né? Um grupo, um nós. Mas um nós que preserva a diferença de cada um. Foi isso que a professora Mantuan e eu escrevemos no nosso livro, A Escola que Queremos para Todos. Né? Inclusive, esse livro, estou projetando aqui duas imagens. A imagem à direita desse livro, A Escola que Queremos para Todos, e à esquerda, a capa do Manual de Atuação do Ministério Público em Defesa da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Esse manual, que foi publicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, usa esse livro que eu escrevi com a professora Maria Tereza como referência, justamente para a gente entender essa questão do coletivo e do individual. Então, o que o manual vai dizer? E tanto o manual como o nosso livro se baseiam na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. Então, a gente vai dizer o seguinte, o ensino é coletivo, ponto. Mas, para darmos acesso a esse ensino que é coletivo, nós precisamos pensar em questões individuais. Que questões são essas que são individuais? Não é um plano educacional individualizado, mas é pensar na acessibilidade com a quebra de barreiras
por meio da qual, né, dessa quebra de barreira, os alunos vão ter acesso às informações, aos espaços físicos da escola. Por meio dessa quebra de barreira, os alunos vão se comunicar com seus colegas para conseguir aprender. Então, a política de 2008 nos dá condições de implementar um serviço, que é o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, que é responsável por isso, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, ela vai trazer 2 conceitos importantes para nós, para a gente pensar nesse individual. As adaptações razoáveis e a adoção de medidas individualizadas e coletivas. Bom, adaptações razoáveis, então a gente pode adaptar o currículo, certo? Não, porque a adaptação razoável é aquela que não traz ônus para o aluno. Uma adaptação de currículo traz ônus. Você limita a informação, você limita o conteúdo, você priva o aluno de ter o acesso completo às informações que os demais estão tendo. Você parte do pressuposto de que ele não vai dar conta de uma atividade e você acaba também, professor e professora, não melhorando o seu ensino para todos. Então, adaptação razoável diz respeito à tecnologia assistiva, recursos de acessibilidade. E aí a Lei Brasileira de Inclusão continua. Você pode adotar medidas individualizadas e ela cita um documento onde estarão descritas essas medidas individualizadas. É o plano de AEE. E aí, quando a gente vai olhar para a política, o que é o plano de AEE? Um plano de acessibilidade. Bom, e o que é acessibilidade? É quando você elimina a barreira. Vamos olhar então para a Lei Brasileira de Inclusão e ver quais são as barreiras que ela aponta, que devem ser eliminadas com a adaptação? Ela dá todas estão lá. Ela coloca as barreiras linguísticas, que podem ser eliminadas, por exemplo, com a língua brasileira de sinais. As barreiras atitudinais, que podem ser eliminadas, por exemplo, com a nossa conduta diante do outro, né? A nossa predisposição para ajudar, por exemplo, uma pessoa a transitar pela escola, uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, que enfrenta essas barreiras. Uma questão comunicacional, alguém que não consegue, por exemplo, se comunicar oralmente, que enfrenta essa barreira, então a gente vai oferecer pranchas de comunicação alternativa. Alguém que enfrenta uma barreira física, a falta de rampa, ou então, por exemplo, um banheiro que não é acessível. As barreiras tecnológicas, as barreiras nos transportes. Quer dizer, todas essas barreiras podem ser eliminadas com as adaptações, com as individualizações. Onde é que estão aqui as barreiras do ensino e da aprendizagem? Não tem. Ou seja, pela Lei Brasileira de Inclusão, não existem barreiras de ensino e de aprendizagem que devem ser eliminadas com adaptações e com individualizações. Porque essas barreiras aqui, elas devem ser eliminadas com o serviço do AEE. Ou seja, o ensino continua no coletivo. E essas barreiras devem ser eliminadas com as questões individualizadas, que são conhecidas como tecnologia assistiva, recursos, serviços e materiais. Senão, gente, nós descaracterizamos a escola. Então, na escola inclusiva, a gente não parte de um modelo de aluno, a gente não pretende a homogeneização da aprendizagem, e o ensino, ele é o mesmo para toda a turma. Mas esse o mesmo não quer dizer uma atividade para a turma. Quer dizer várias atividades sobre o mesmo assunto. Então, você vai dar uma aula, por exemplo, sobre história do Brasil. Não dá para você levar um texto de história do Brasil. Porque um texto pode ser bom para um aluno, mas para, de repente, outro estudante que é mais auditivo, que tem uma percepção melhor, né, do som, talvez seja interessante para ele um vídeo sobre esse conteúdo. Talvez seja interessante para ele não só ler o texto, mas ir anotando isso, escrever sobre isso. Talvez seja interessante para ele
de repente, ler sozinho ou ler em grupo. Eu estou falando de estratégias de organização da aula. Talvez, para a gente conseguir avaliar esse aluno, ele possa fazer uma avaliação oral ou escrita. Talvez ele possa criar um mapa conceitual ou uma história em quadrinhos. Talvez ele possa fazer um seminário, talvez ele possa encenar. São várias opções que esses alunos têm de mostrar para os professores e para os colegas o que eles aprendem diante de um conteúdo, de um mesmo conteúdo. E eu não estou falando de uma aula adaptada, eu estou falando de uma aula diversificada a tal ponto que todos vão participar ali. Se você pede, por exemplo, para os alunos pesquisarem sobre um assunto, aquele que sabe um pouco menos sobre esse assunto, ele vai pesquisar no nível de complexidade que ele conhece. Aquele que sabe mais, que está num nível de complexidade maior do conteúdo, ele vai pesquisar naquele nível de complexidade. Se a gente socializa esses conhecimentos, todos avançam. Ah, mas isso é fácil de fazer? Eu acho super difícil de fazer. Mas é o caminho da inclusão. Ah, mas falta muito para a escola conseguir isso. Eu também acho que falta. Eu acho que falta uma reestruturação dos projetos políticos pedagógicos. Falta a gente entender que a entrada na universidade, por meio de um vestibular tão excludente como é o nosso no Brasil, tem que ser revista. Falta a gente entender que os professores têm uma formação muito ruim, que a equipe gestora não apoia os professores, que os professores estão sobrecarregados com salas de aula superlotadas que não permitem esse tipo de trabalho. Tudo isso eu sei. Mas a gente tem que mirar no que pode ser. Senão a gente fica patinando nessa meleca que está a educação no Brasil e a gente não sai disso. Eu estou falando aqui do que pode ser, do que a gente tem que visar, do que a gente tem que mirar. É isso que eu estou dizendo, porque a gente precisa não se contentar com pouco, porque senão a gente vai acabar, até quando, acreditando que uma aula adaptada, feita para um e adaptada para o outro, é a saída para a inclusão, né? Não é. Então, mesmo não partindo de um modelo de aluno, é possível saber se ele está avançando, porque o modelo é ele mesmo. Mesmo não pretendendo a homogeneização da aprendizagem, é possível garantir a qualidade do ensino, porque a qualidade do ensino se dá quando cada um avança em relação a si mesmo, não em relação ao outro. E os alunos que não estão alfabetizados, por exemplo? E os que não se comunicam oralmente? E os que não acompanham o outro? Estratégias diversificadas e orientação, formação e outras condições de trabalho, né? Então, na escola inclusiva, a gente precisa um ensino por meio de atividades variadas, diversificadas, um conteúdo abordado em seus diferentes níveis de complexidade, e aí a gente tem um conceito do professor Valente da Unicamp, né, que é a espiral da aprendizagem. Então, um conteúdo visto diversas vezes em diferentes níveis de complexidade, né? Uma nova concepção de currículo. A gente, às vezes, reduz o currículo a um monte de conteúdo a ser ensinado. O currículo não é só isso. A avaliação como parte do processo educativo e não como finalidade desse processo, e a importância do registro pedagógico. Então, eu penso assim, que falta muito para a gente conseguir. E eu acredito que os professores que fazem um currículo adaptado, eles estão querendo o melhor para os seus alunos. Eles estão acreditando no potencial desse material para que os seus alunos não fiquem sem ter o que fazer. Eu acredito nos professores que desenvolvem esse tipo de trabalho na intenção de trazer o melhor, mas eu defendo que há outras possibilidades e eu me preocupo demais com esse tipo de estratégia, porque eu sei o dano que isso traz para o estudante que recebe uma aula diferente daquela que os demais estão fazendo. Como é que esse estudante se sente diante dos outros? E na cabeça de um professor que leva a aula diferente para aquele menino, não tem como a gente pensar outra coisa, senão que ele é o aluno diferente.
E a inclusão, ela sai da escola do diferente, como a professora Maria Tereza Mantoan diz, e ela pensa na escola da diferença humana. É cada um sendo único, singular, e não dá espaço. Nessa escola do singular, não tem espaço para adaptação. Ela tem espaço para uma aula diversificada para todos. Por mais difícil, mais complexo que isso seja, mais desafiador, né? Esse é o caminho. Professor Eduardo, muito obrigado pelas contribuições, para a gente pensar no nosso currículo, né? É engraçado que uma contradição se coloca, né? Que ao mesmo tempo em que essas escolas, né, que buscam essas adaptações, tornam o conteúdo mais fácil, mais simples, retiram conteúdos e espera que esses estudantes aprendam como os outros, colocam como parâmetro, né, esse padrão de normalidade. Então, isso é contraditório, né? E a escola precisa entender que não existe esse padrão, né? Que quanto mais os professores, né, diversificarem suas estratégias de ensino, mais ele contempla esses sujeitos que aprendem de formas diferentes, né? Então, na minha tese, eu trago a ideia de sujeito cognotípico. O que é o sujeito cognotípico, né? É aquele sujeito que supostamente aprende no mesmo tempo, no mesmo ritmo, no mesmo estilo de aprendizagem. Isso não existe, né? Por isso que nós, professores, entramos num certo desequilíbrio quando chegamos em sala de aula e vemos que os professores não aprendem, que os estudantes não aprendem de forma uniforme, né? Isso é uma falsa ideia para nós. Então, assim, nesse momento agora, né, a partir dessas provocações que serviram muito para que nós pensemos nossas práticas pedagógicas, eu quero abrir para a turma, né, para o grupo. Nós temos aqui pessoas com deficiência, nós temos aqui estudantes, temos professores, e eu queria abrir para perguntas ao professor Eduardo Lannucci, ou colaborações também, né? Você pode trazer uma colaboração. Então, aqui está esse microfone, né? E aí vocês podem... Ângelo. Oi. Rapidamente, eu não ia projetar foto nenhuma, como eu te disse, mas eu preciso ilustrar de alguma forma. Posso só comentar essas 3 imagens um minutinho? Claro. Eu sei que, né, a gente está em outro contexto de ensino superior, tal, mas aqui são 3 imagens de crianças, né, e a professora fazia uma adaptação de atividades para trabalhar os conceitos de par e ímpar. Então, na foto superior, tem crianças fazendo um passeio pela cidade. E aí, a professora fazia isso já com as crianças, e eles iam anotando os números, depois ela adaptava essa atividade com números menores para os alunos que ela julgava mais atrasados, com dificuldade, assim por diante. E aí eu fiz um convite a ela, eu falei, professora, tenta diversificar as atividades. Ela falou, não sei fazer isso. Eu falei, deixa por conta das crianças. Peça a elas, peça para as crianças. Gente, vamos lá, definam para mim o que é par ou ímpar. E aí as crianças fizeram assim. A primeira foto. Elas foram anotando os números das ruas e até que uma disse assim, nossa, professora, de um lado da rua só tinha número par, do outro só tinha número ímpar. E aí o menino disse assim, é verdade, né? Isso é bom para o carteiro se localizar. A professora nunca tinha parado para pensar nisso. A professora não sabia que toda a rua é assim, de um lado o número par, do outro ímpar. E o menininho disse assim, é verdade. E ainda tem outra coisa, se você sobe a rua, os números crescem. Se você desce, eles diminuem. A professora não tinha explorado essa questão. Quer dizer, dentro de uma aula contextualizada e rica, um simples passeio, outros conceitos surgiam nessa percepção. Leva os alunos para a turma. Na foto de baixo, as crianças estão em frente à lousa, em parzinhos, né? 3 duplas. E a menina diz assim, eu não consegui perceber nada naquele passeio, mas o número par para mim é quando a gente vai dançar quadrilha e não sobra ninguém.
Se aqui na nossa turma tem 20 crianças e quando a gente se organiza em par não sobra ninguém, então 20 é par. Ela sai organizando as crianças em duplas de mãos dadas para mostrar o que é par. Aí a outra diz assim: se eu tiro um, fica 19, 19 é ímpar. Se eu tiro o outro, fica 18, 18 é par. Então eu tenho o número ímpar, o número par, o número ímpar, o número par. Ela chega a outra conclusão. E a menina, a outra criança, que é a foto aqui da direita, diz: eu não vou lá na frente pegar na mão de ninguém. Eu vou olhar para os meus lápis. Ela vai organizando os próprios lápis de 2 em 2 e vai chegar à mesma conclusão. Os meus lápis são sempre números pares, porque a caixa de lápis é 12, 24, 36. Então é só eu olhar para o último número, 2, 4 e 6, e eu consigo, não preciso contar todos. Quer dizer, não é uma aula adaptada, mas é diversos momentos em que os alunos vão construindo o conceito de par e de ímpar. Então, não é uma aula que espera que os alunos construam o conceito ao mesmo tempo. A gente tem que ter uma certa paciência e explorar esses momentos com a turma. Não é simples, porque nem sempre a gente vai ter a resposta imediata do que a gente espera. E o tempo dessa aula não é o tempo que às vezes está no currículo. O currículo não trabalha com esse tempo, ele trabalha em outra lógica. A aula para todos trabalha na lógica da diferença humana. O currículo trabalha na lógica da utopia do ser humano. Um ser humano que olha para um conteúdo e compreende. É outra discrepância também, né? Agora, nós temos aqui uma pergunta, professor, né, com a aluna do curso de licenciatura em Geografia, a Caroline. Boa noite, professor. Carol, se tu for ali para frente, eu acho que vai dar para te ver. Aqui para frente do celular, aqui, ó. Boa noite, professor. Eu sou Ana Caroline, eu sou do quarto semestre de licenciatura em Geografia. Eu amei o tema que o senhor trouxe na apresentação. Parabéns. E eu queria fazer uma pergunta. No TCC do senhor, o senhor já tinha o hábito de ter essa experiência, ou foi que o senhor gostou e fez no TCC? Só para ver se eu entendi. Você está perguntando se eu já tinha a experiência? Qual experiência de trabalhar com essas atividades? Sim. Sim. Diversificando as atividades? Sim, porque eu amei a fala do senhor. Agora eu estou começando o curso, eu estou no quarto semestre, mas eu estou pensando em fazer também sobre inclusão na escola. Por que você gosta de inclusão? Porque quando eu entrei aqui no IEF e me chamaram, eu não me sentia bem porque os alunos, eu acho que não gostavam de mim. Aí eu tive a ideia de chamar meu orientador. Aí nós vamos elaborar sobre a inclusão nas escolas e na universidade. Entendi. Olha, respondendo sua pergunta, não, eu tinha muita dificuldade para ensinar no começo, como eu disse, né? Então, a estratégia no começo que eu tinha para ensinar, que eu acreditava que era uma boa estratégia, era fazendo a adaptação. Então, eu tinha muita dificuldade. Primeiro que eu tinha dificuldade para ensinar matemática. Começava aí. Sabe aquele professor que a gente diz assim, esse professor sabe, mas não sabe passar a matéria, sabe? Então, eu era esse professor, sabia para mim, não sabia passar. Então, até eu encontrar um jeito de explicar a matéria para os meus alunos, já era uma coisa complicada. Então, eu tinha essa dificuldade. Depois, eu fui criando estratégias que eu achava que davam certo. E aí, depois, começaram a surgir nas minhas turmas alunos com deficiência, alunos com muita dificuldade,
de aprendizagem. Depois, alunos que não eram alunos com deficiência, mas que tinham algumas questões assim psicológicas, né? Com depressão, alunos com TDAH. E aí eu ia pedindo ajuda da psicóloga da escola. Enfim, aí eu fui tentando estudar esses casos e, de certa forma, afetam a gente, né, também. Então, o que eu achava na época assim que daria certo era adaptação. Mas depois de um tempo, os próprios alunos começaram a me mostrar que essa prática trazia um problema, porque eles se viam como inferiores. Então, eu chegava na aula com as atividades adaptadas, eles falavam, mas professor, por que eu vou fazer essa aula diferente? Eu não sou capaz igual aos outros? Professor, por que você está trazendo para mim essa atividade especial? Eu não quero. Ou os outros alunos falavam, eu não vou fazer a minha, eu quero fazer a dele, que é diferente. Isso começou a me incomodar muito. Então, por conta dos meus alunos, eu comecei a pensar com eles. E não foram os professores e os gestores da escola que me ajudaram a criar as atividades. Eu perguntava para os alunos. Falava, o que vocês acham que a gente pode fazer para aprender, por exemplo, tal fração na matemática? Eles falavam, professor, vamos fazer uma salada de frutas. A gente fazia salada de frutas e trabalhava esse conceito. Que mais? Vamos cortar papel e ver onde está a metade. Eles me davam dicas. Você é da geografia, não é? Uma vez uma professora de geografia me pediu ajuda para trabalhar o conceito, por exemplo, de relevo com um aluno que é cego. Ela queria mostrar como é que eu vou trabalhar relevo com um aluno que é cego, ele não vai conseguir ver o desenho. Eu falei, pergunta para ele. Explica o que é relevo e pede para ele como é que você pode perceber esse conteúdo. Ele falou, me leva então para eu sentir um lugar onde tem relevo. Ela levou ele na escola onde tinha um terreno inclinado para ele compreender. Então, a própria pessoa também dá a dica do que ela precisa, né? Então, foram essas as experiências que eu tive, os alunos me ajudando. O aluno é fonte de conhecimento sobre ele próprio, né? Então, a gente precisa, enquanto professores, aprender como o aluno aprende. Então, eu queria saber se tem mais alguém, professora Camila, está aqui da geografia, né? Se mais alguém quer, né, Alpírio, ou algum dos estudantes, né, quer fazer mais alguma pergunta, e já está se encaminhando aqui para os momentos finais, né? Já são 20 horas. Então, eu quero saber se alguém mais tem alguma pergunta ou colaboração a fazer aqui à fala do professor Eduardo Lanucci. Alguém tem? Professor Alisson? Bom, alguém, gente, que eu não estou conseguindo visualizar daqui direito. Pronto. Então, se não tem, né, eu quero agradecer imensamente, né? Da primeira vez que eu falei com o professor Eduardo, ele já aceitou o nosso convite para fazer essa discussão, né? É muito pertinente, né, haja vista que a nossa instituição ainda, né, pode ser entendida como instituição de integração, os moldes da integração. E essa integração, ela visa emoldurar o aluno dentro daquele formato. E aí, aquele que não coloca no aluno público-alvo da educação especial essa responsabilidade por superar as barreiras que a própria escola coloca, né? Então, é preciso, sim, um movimento até contra-sistêmico, vamos dizer assim, para a gente construir uma prática pedagógica de fato inclusiva, né, que garanta o direito de aprendizagem, né, por meio exatamente dessa diversificação das formas, dos modos de ensinar, né? Então, a gente fica muito feliz, vai ficar gravado, a gente vai colocar na página e no canal do campus, né? Eu também quero agradecer aos companheiros que vieram de outras instituições, às nossas intérpretes, né, que fizeram a acessibilidade comunicacional ao longo de todo o evento aqui, a palestra. Elas estão, as pessoas, né, o professor surdo está aqui, e elas estão fazendo essa acessibilidade. Quando a gente for colocar o vídeo lá no YouTube, a gente vai colocar com lá a tradução, a interpretação de Libras. Então, era isso. Muitíssimo obrigado a todos e a todos. E sigamos nessa luta aí pela construção
de uma escola, de fato, inclusiva, que respeite as singularidades de cada um e que a gente consiga cada vez mais problematizar, questionar esse padrão de normalidade, né? Eu lembro que quando eu era da diretoria de uma escola especial à época, a gente vivia esse momento da integração de uma forma muito intensa. Então, a gente dizia, os alunos eram informados, esse aqui já está pronto para ser incluído. Era muito violento o professor, né? As professoras diziam, olha, esse e esse já estão prontos para no próximo ano irem para a escola comum. Então, quando isso se colocava, era como olhar nesse padrão de normalidade, né? E quanto mais o aluno se assemelhasse a esse padrão, mais ele estava pronto, né, para se inserir nesses espaços comuns, né? E os alunos ficavam, tia, é hoje que eu vou para aquela escola com os outros, né? Então, isso é como se eles fossem ser devolvidos, né, à condição de seres humanos que podiam ir para a escola como qualquer outro estudante, né? Então, isso é muito violento. O que, na verdade, a gente luta é que todos tenham direito à escola comum e a ter acesso a esse acervo cultural produzido pela humanidade, né, que vai nos levar a essa máxima humanização. É isso que a gente busca. O caminho, a forma, quanto mais eu diversificar, mais eu consigo contemplar a singularidade, né, os diferentes modos de aprender, né, essas múltiplas formas de aprender. E mesmo numa sala de aula com alunos ditos normais, a gente vai viver essa problemática também, né? Se a gente der aula apenas de uma única forma, a gente vai marginalizar alguns alunos no interior da instituição de ensino, né, no interior da sala de aula. Então é isso. Se o professor quiser fazer alguma colocação final, tem aqui esse espaço, e a gente encerra por aqui esse momento, agradecendo a todos e a todas. Agradeço também a oportunidade. Amanhã estarei aí, em Fortaleza, pessoalmente, para um evento. E próxima vez, quem sabe eu não vou aí no campus pessoalmente, né, Ângelo? Quem sabe? Já pensou? Seria um bom tê-lo aqui, presente aí conosco, viu? Obrigado pela oportunidade. Espero que vocês cada vez mais se preocupem com essa questão. E é isso, estou sempre à disposição. Muito bom estar com vocês hoje. Tchau. Tchau.